Moro em um país em que defender educação é coisa de comunista e defender miliciano é patriotismo. Essa frase eu tirei do Instagram do Rogério Correia. Achei interessante. Uma outra frase interessante a qual eu separei para estar começando esse podcast é uma frase de Abraham Lincoln, que diz: melhor se calar e deixar as pessoas achando que você é um idiota do que falar e fazer elas terem certeza. Abraham Lincoln também dizia: o campo da derrota não está povoado de fracassados, e sim de homens que tombaram antes de vencer. E é com essa frase de Abraham Lincoln que começa agora o seu, o meu, o nosso podcast do futuro. Podcast feito para falar do futuro do estado do Rio de Janeiro. Sobe um clipe aí. Trump, eu apostei na sua reeleição. Confesso, com a sua derrota eu fiquei sem chão. Meus candidatos afundaram, a situação é crítica, já me chamam de Mick Jagger da política. Agora Deus, o que é que eu faço? Eu amava o jeito dele, sobretaxa nosso aço, a forma de deportar brasileiros que ele tinha até me dava um frio gostoso na espinha. E os meus filhos já estão sofrendo. Vocês leram os textos na internet que o Carluxo anda escrevendo. O Eduardo batizou de Jorge a minha netinha e vai lembrar da sua derrota quando olhar pra garotinha. Pra piorar, tão me zoando, já colocaram até meu rosto em um hino gay cantando. Mas tá ok, fico sem Trump, me matar isso não vai. I will survive, I will survive, me dei. Ainda falando sobre derrota e vitórias, a gente via o exemplo lá dos Estados Unidos, em que Donald Trump, ele perdeu essas eleições feio, né? Você deve saber bem que ele perdeu tanto em número de votos como em número de delegados que ele conseguiu conquistar. E, poxa, quem conhece um pouco da história de Donald Trump sabe que ele tem uma história incrível de vitórias e fracassos. Ele já esteve entre os 100 homens mais ricos do mundo inúmeras vezes, acabou por muitos problemas perdendo toda a sua fortuna e depois ele conseguiu recuperar novamente, teve problemas e perdeu novamente, deu a volta por cima e conseguiu recuperar novamente. Ele esteve na casa dos multimilionários e saiu da casa dos multimilionários inúmeras vezes. Enfim, ele tem um histórico, por um lado, admirável. Apesar de estar sempre na mídia por conta de inúmeras colocações torpes, ainda assim ele tem um histórico empresarial de sucesso por conta de ter conseguido dar a volta por cima inúmeras vezes. E esse histórico de sucesso, essa biografia que ele tem, ele tá acabando que jogando ela no lixo quando ele fica esperneando, dizendo que não vai aceitar o resultado das eleições. Eu mesmo poderia estar fazendo uma espécie de colocação nesse sentido, pedindo a recontagem. Afinal de contas, você deve saber que eu, como candidato a vereador, não tive voto suficiente para me colocar na cadeira lá na Câmara de Vereadores de São João de Meriti. Perder não é bom, mas temos que saber lidar com a perda. Uma frase que eu tirei da série Dr. House é: você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. E eu não pretendo desistir. Não pretendo desistir de contribuir para que São João de Meriti viva dias de um futuro melhor. Não pretendo desistir para que o estado do Rio de Janeiro não perca a oportunidade de ter um futuro melhor. Chico Anísio dizia: na vitória você não aprende nada, você só aprende na derrota. Uma frase bem interessante de Chico Anísio, né? Também é interessante ver que, mediante ao resultado das eleições aqui no país e até o resultado das eleições lá nos Estados Unidos, a gente percebe que os extremismos políticos estão perdendo força. As pessoas estão preferindo optar por pessoas que têm um discurso mais sensato, mais coerente, um discurso que não leva a extremismo nenhum para a população.
cheia de extremismo. Eu vi um repórter falando recentemente que nas eleições de 2018 o que estava sendo colocado era o combate à corrupção e a importância de ter uma melhor segurança pública. Já nas próximas eleições, o que vai estar sendo colocado é emprego, mais emprego, porque é o que a população vai estar buscando, e melhor saúde pública. Por conta dessa pandemia, muitos nas próximas eleições vão estar buscando por aqueles que proponham uma melhor saúde pública. E você que esteve me acompanhando, as minhas postagens nas redes sociais recentemente, sabem que quanto a emprego eu pretendo ajudar a trazer mais agências de emprego aqui para o estado do Rio de Janeiro, para o município de São João de Meriti. E quanto à saúde pública, eu digo que os nossos hospitais devem ter o básico para que os profissionais de saúde trabalhem. Muitas vezes uma pessoa ferida chega num hospital e não tem gás sequer para o enfermeiro estar colocando nas feridas do ferido que chegou no hospital. Isso é um absurdo. Com certeza os hospitais devem ter o básico para se trabalhar. E prontuário digital. Já estamos no século XXI, brevemente estaremos no século XXII, e é um completo absurdo nós estarmos tão aquém do lugar onde poderíamos estar. E se tiver um prontuário digital, com certeza, quando você vai num médico e ele pede a sua carteirinha de vacinação, bastava de repente ele colocar lá o número do seu CPF que já aparecia todo o histórico de todas as vacinas que você já tomou. Isso seria muito interessante ter aqui no município de São João de Meriti, aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu considero algo que as lideranças do estado podem estar se empenhando para colocar e trazer aqui para o nosso estado do Rio. Falando ainda sobre as questões das urnas, a gente viu que parece que metade dos vereadores da Câmara não se reelegeram. Vocês, cidadãos, deram oportunidade a pessoas novas estarem entrando lá e assumindo cadeiras na vereança. Parabéns para vocês que fez essa renovação, mas eu disse que 80% precisavam ser renovados e alguns desses que foram renovados não eram pessoas que mereciam ter saído. Alguns desses eram pessoas que de fato poderiam sim ter continuado lá por ter feito trabalho pela população, mas a vontade soberana foi que eles saíssem, então eu não estou aqui para criticar. Estou aqui para parabenizar a população meritiense que teve de fato essa mentalidade consciente de estar contribuindo para uma renovação na Câmara de Vereadores. Parabéns para vocês. Faltou cerca de 1.179 votos para eu ingressar. Quero agradecer mais uma vez. Eu já vinha agradecendo, mas venho agradecer mais uma vez as dezenas de votos que eu tive e espero que essas dezenas de votos se multipliquem na próxima eleição para que eu possa estar sendo uma representatividade para você que acompanha aqui o Podcast do Futuro, um podcast feito para falar do futuro do estado do Rio de Janeiro. Quanto à derrota, eu acredito que eu estou sabendo lidar bem. Eu sou conhecedor da história de Abraham Lincoln, que não perdeu nenhuma, nem duas, nem três, mas inúmeras vezes em cargos eletivos que ele concorreu. Ele perdeu para vereador do seu município, ele perdeu para deputado, ele perdeu para senador, e mesmo assim, quando ele foi vitorioso para presidente dos Estados Unidos da América, ele fez um bom trabalho e até hoje é dito que ele foi o melhor presidente que os Estados Unidos já teve. Então, uma derrota é apenas um obstáculo no caminho daquele que quer ver o melhor para o seu estado, o melhor para o estado do Rio de Janeiro. E eu pretendo fazer o que for possível para assentar-me numa cadeira e poder estar te representando para ter melhor saúde pública, melhor educação. Eu proponho que todos os jovens nos colégios estaduais possam ter a oportunidade de aprender sobre empreendedorismo para que o jovem de hoje possa se tornar empresários amanhã e que tenha também aulas de educação financeira nos colégios estaduais, para que a juventude de hoje não se torne endividados amanhã. Portanto, sim, eu hei de tentar outra vez. Afinal, sou brasileiro e não desisto nunca.
Esse foi o seu podcast do futuro, o podcast feito para falar do futuro do estado do Rio de Janeiro. Esse podcast vai lá toda quarta-feira, 4h40 da tarde. Muito obrigado pela sua companhia nesses minutos e até breve. Tchau!